Bem-vindos a mais um Autárquicas 2021. Hoje o entrevistado é António Peixoto, o cabeça de lista da CDU à Câmara Municipal de Felgueiras nas eleições autárquicas agendadas para o próximo dia 26 de setembro. António Peixoto tem 64 anos, é marceneiro de profissão, natural e residente em Felgueiras. É, como disse, o cabeça de lista da CDU. António Peixoto, obrigado por estar presente nesta nossa entrevista, onde vamos falar sobre aquilo que são as ideias que tem, projetos que tem para esta candidatura. Em primeiro lugar, gostaríamos de conhecer quais são as motivações da sua candidatura à Câmara Municipal. Bom, bom dia à Rádio Felgueiras e aos ouvintes, não é? O que me motiva, pronto, a CDU sempre concorreu aqui às eleições autárquicas a Felgueiras e este ano, mais uma vez concorre. E pronto, o que nos motiva é que nós temos sempre projetos para alterar os concelhos onde concorremos, não é? Temos um projeto diferente sempre de todos os outros. Temos um projeto que visa mais as necessidades das populações, não tanto do fogo de vista como se tem feito até concretamente aqui em Felgueiras, em que se anda a empadrar a cidade e a asfaltar, não é? Que oxalá que não, mas se vier por aí abaixo um temporal como veio, por exemplo, no centro da Europa, as caves de Felgueiras vão ficar todas inundadas porque não há absorção da água, porque está tudo impermeabilizado, não é? Pode dizer que fica muito bonito, mas foi uma coisa que eu já referi numa outra entrevista que tive aqui, que de facto gasta-se muito dinheiro aqui. A gente não vai dizer que fica mal, porque esteticamente é sempre discutível, não é? É sempre... Mas se podia fazer outras coisas noutros sítios, sítios que não passam carros uns para os outros, que é o caso que eu também referi, a passar para Idens, de Pedra Maria a Idens. Tem muitos sítios que não passam um carro um para o outro. Andamos aqui com vaidades aqui e depois o resto não funciona. E penso que se devia gerir melhor os dinheiros públicos. Podem-me dizer que é dinheiro, vem da União Europeia, tem que se gastar, mas pode-se gastar. Foi para aquele projeto porque fizeram aquele projeto. Se fizesse outro tipo de projeto, naturalmente que o dinheiro viria para outros projetos. Por exemplo, temos à saída, aqui se calhar dentro de Felgueiras, do perímetro da cidade, nem toda a gente deve ter saneamento. Mas basta sair aqui a Varziela, aquela avenida que dá para a Pedra Maria, aquelas casas por ali acima, nenhuma não tem saneamento, não é? Ou nenhuma, ou muitas não têm, que sei que não têm. E andamos aqui com este fogo de vista e com a porcaria aí toda a andar com os tratores a despejar não sei para onde. Isto eu acho que é assim uma visão parola da gestão do município. Portanto, defende maior investimento nas freguesias, é isso que está a dizer? Sim, um maior investimento nas freguesias, para as suas infraestruturas, para tudo, as necessidades das freguesias. Devia-se preocupar mais com isso. O que é que distingue, António Peixoto, a candidatura da CDU das demais? São mais 5 candidaturas? Que elementos é que pode... Distingue-se em tudo, até nessas prioridades das necessidades das pessoas, não é? Em nome de ter os luxos, não é? Eu, por exemplo, ainda ontem ouvi aqui o outro candidato, não é? Em que dizia que tinha também uma prioridade, que seria lançar um concurso internacional para um seguro de saúde e tal. Bem mal estaríamos, não é? Bem mal estaríamos, quer dizer, nós temos que descontar para o Serviço Nacional de Saúde, e que acho muito bem, e que foi o que nos valeu nesta pandemia, porque senão, se fôssemos recorrer ao privado, ficávamos todos, o número de mortes iria disparar muito mais, íamos ter graves problemas, não é? E depois aparecem a dizer que a salvação, que é o seguro de saúde, isto é tudo para criar mais riqueza e mais pobreza em quem necessita de serviços, não é? Você sabe como é que funcionam esses serviços, esses seguros de saúde, essas clínicas, essas escolas privadas, como também as defendem, não é? Defendem todos eles, todos os outros, são 5, não é?
Todos eles defendem, o projeto é o mesmo. Alguns com mais, defendem com mais descaramento, até posso dizer, e outros mais veladamente, mas todos defendem o mesmo, a privatização daquilo que é importante, a privatização para mais lucro, pior serviço, e quando até, por exemplo, falámos da questão de saúde, dos seguros, do privado, das clínicas privadas, a gente pode-se lembrar até de umas clínicas que aí haviam que, não sei se estava por nome de Maló, assim uma coisa qualquer, não é? Em que levou milhões do erário público e depois pirou-se e nós ficamos com a dívida e sem nada, não é? É isso que eles um bocado defendem, esta negociata que eles roubam e depois vem à televisão e ri-se com um cara de bacucos para o povo, não é? Dizer como aconteceu com o Berardo, não é? Eles fazem assim um pouco do povo. E esta gente defende isso. São gente que tem muita preocupação, por exemplo, com o rendimento mínimo de algumas pessoas que têm necessidade dele. Pode ser discutível que uma ou outra, às vezes, que não tenha, mas a grande parte tem mesmo dificuldades e então criou-se aqui uma onda de inveja, não é? do testão. Mas do milhão não. De quando os gajos roubam os milhões, isto está tudo bem. O gajo até passa e levanta-se a mão. Sim senhora, não sei como vai e tal. O outro não, o outro desvia-se porque, coitado, é pobre e está a receber algum dinheiro da Segurança Social para poder sobreviver, não é? É isto, assim. E depois, por exemplo, mesmo em relação, que também foi ventilado aqui na última entrevista, da escola pública, a gente sabe o que é a escola pública. E quando diz a escola pública não funciona bem, funciona. Podia funcionar melhor, se houvesse vontade de contratar mais professores, mais auxiliares, se calhar até articular os professores com escolas mais perto das suas residências, porque o rendimento seria melhor, não é? E a gente sabe que os privados sabem como é. O gajo não... Pronto, nem toda a gente é vocacionado para ter boas notas. Os que têm mais notas, os privados, põem-os a andar, não é? Põe-os a andar e depois essa questão da escola pública e da privada, e então o Estado é que teria que financiar a privada também. Já tinha o custo da pública, também ia ter o custo da privada. E depois aí eles davam-se aulas de hipismo e de outras coisas, e quem paga é o povo, não é? E depois inflaciona essas notas, como toda a gente sabe, para entrar nos cursos que eles querem. Descontrolar um bocado o sistema. Portanto, a CDU transporta para a candidatura de Felgueiras aquilo que são as ideias defendidas a nível nacional para o plano local também. Sim. Portanto, há uma identificação plena com aquilo que é o ideário, digamos, da coligação. Sim. Nós, pronto, no global, embora que há diferenças até no aspecto geográfico dos territórios uns para os outros, não é? Mas o global dos problemas são comuns um país inteiro, não é? E nós temos muitas coisas comuns, que é o caso do saneamento, da água pública, da saúde pública, do ensino, tudo isso, não é? Que agora muitas dessas valências são transferidas já para as autarquias, não é? Para que geram essas... E às vezes com poucos dinheiros também, que é preciso também exigir do Poder Central mais verbas para executar essas políticas, não é? E temos preocupações em muitas áreas. Olha, por exemplo, tivemos aqui há pouco tempo a deputada Ana Mesquita, que esteve aqui no bairro João Paulo II, a fazer um levantamento dos problemas das populações, não é? Ouvir as populações dentro da casa das pessoas, ver problemas que lá tinham, questões de umidade, dos telhados, pronto, tudo isso, os arruamentos, todas essas questões, e que levou à Assembleia da República, questionou o Governo sobre esses problemas, que depois foi enviada a resposta à Associação, não é? E soubemos que, pronto, já tínhamos até agendado essa vinda
da deputada Ana Mesquita, e apressadamente o Ministro das Infraestruturas veio aí à Câmara, mas não saiu da Câmara, parece. Foi à Câmara dizer lá umas coisas em relação até ao bairro e se calhar a outras, mas não foi ver o que é o problema das populações. É preciso ir lá ao sítio, não é? António Peixoto, qual é a obra, o projeto ou a ideia, digamos que, de maior relevância da sua candidatura autárquica? Não temos assim uma ideia de. Eu penso que isto não é assim de uma obra olha, emblemática e tal. Não, não temos. Temos as resoluções de pequenas coisas que farão grandes diferenças, como as que referi, não é? Que as vias de acesso que estão esburacadas em muitos sítios, até o alargamento, todas essas questões, não é? O apoio às coletividades, tudo isso, não é? Passa um bocado por aí o fazer viver-se mais um bocado até no nosso concelho, porque aqui vive-se pouco. A gente passa aí, parece sempre, passa por meio da cidade abaixo, até está como saber, pode-se andar à vontade, mas parece um cemitério, não é? Não tem ninguém. Se passas à noite, não tem ninguém. E acho que era preciso dar vida a esta cidade, não é? Porque as outras, naturalmente que agora temos este problema não é? da pandemia, mas não o tínhamos e não tínhamos gente, não é? E temos que ter gente. E por falar em gente, hoje em dia as políticas direcionadas para, no fundo, as pessoas, não é? São muito valorizadas pelos eleitores, como se percebe, não é? No seu projeto político de candidatura, quais são as principais, sobretudo se olharmos para crianças, jovens e os idosos, que são grupos muito específicos e onde, por norma, exigem mais atenção? Bom, nós não temos, como disse, um, uma política de conselhia, não é? Temos uma política nacional. E nessa política nacional, penso que é sabido até que foi uma das exigências para apoio ao atual governo, não é? Foi as creches gratuitas, não é? Que já engloba aí o apoio à primeira idade, não é? O apoio às creches, o apoio aos lares de idosos, naturalmente. Mas nós nisso somos pioneiros nessas propostas de melhorar a situação das crianças e dos jovens, dos trabalhadores também, não é? Somos pioneiros nisso. Ninguém de facto nos dá cartas, não é? A CDU tem acompanhado como se pressupõe a atualidade local, não é só política, é social. Que análise é que faz do Conselho, António Peixoto? O que é que lhe parece? Em que ponto estamos? Nós estamos sempre num ponto de poder fazer melhor e então não sei muito que acho que, como disse, que se gasta muito dinheiro em supérfluos, não é? E no essencial não se faz nada. Agora já se fala até no comboio, não é? Fala-se agora no comboio. Isso é tudo treta. Porque na bazuca, que devia contemplar um estudo já para as infraestruturas para isto tudo, até 2035 não está um tostão para estudo da via férrea para Felgueiras. É só conversa. Que nós aplaudiríamos naturalmente com vimência, porque era importante a deslocação das pessoas com mais facilidade, das mercadorias, tudo seria, o desenvolvimento seria outro, não é? Mas anda-nos a pintar aqui coisas que não tem. Nós fomos nós que estávamos sempre contra o desmantelamento há 20 anos das vias férreas, e agora, quando eles vêm falar que já se tem reativado algumas, e muito bem, não é? E até fazer carruagens novas, acho muito bem, não é? Que
que se desenvolva a via férrea, até porque é menos polui menos. Mas quando eles vêm dizer, não é verdade, não é? Não é verdade que não está lá dinheiro para estudos, e os estudos são muito caros. O trabalho será muito mais caro, mas os estudos também são muito caros. E acho que não se deve também andar a enganar as pessoas, pensar que de um momento para o outro, quer dizer, daqui a 4 anos vamos ter aí comboios e tal, nem daqui a 20, se calhar, oxalá que me engane, mas se não está feito o estudo, ou se não há dinheiro para o estudo, para fazer um estudo, até 2035 não está lá verbas para se estudar o traçado, nem nada, não, é porque não vai haver nada. Em relação àquilo que a CDU se propõe para fazer, para estimular o investimento no Conselho, a promoção da terra no país, das suas potencialidades, os seus produtos, as suas mais-valias, digamos assim, e também para criar condições para que as pessoas se fixem cá e não saiam de cá, do Conselho, entenda-se, sobretudo os mais novos, não é? Que são aqueles que estão para o que der e vier. O que é que a CDU propõe em termos concretos? Bom, há um estudo que diz que Felgueiras, que é dos distritos dos concelhos do país, que mais mal paga, não é? A sua mão de obra que é muito mal paga. Portanto, um dos princípios para se fixar é o rendimento, não é? Portanto, não se pode fixar pessoas em Felgueiras com 600 euros ou 600 e poucos euros, que depois dá 500 ou à volta disso, não é? E com uma renda de 300 ou 400 euros. Não se pode fixar aqui ninguém. Ou as pessoas têm uma retaguarda que os ajude, ou então os pais, muitas vezes, ficam em casa dos pais, essas questões todas. Ou então, quer dizer, desenvolvimento sem dinheiro. Não, é preciso pagar às pessoas para eles se fixar, dar-lhe condições de vida, de saúde, de tudo, onde se possa criar os filhos com, com todas as infraestruturas que é preciso, da educação, de tudo, não é? E se nós não tivermos, nem temos isso, nem lhe pagamos o suficiente para eles conseguirem viver desafogadamente, não podemos querer que as pessoas se fixem aqui, porque o tempo da escravidão acabou, não é? Portanto, tem que passar um bocado por aí, por dinamização da vida, também tem a ver com melhores condições de vida, salários mais altos, tudo isso, não é? Em relação à promoção dos produtos Promoção da dos terra. produtos. Em relação à promoção dos produtos, olha, Produtos e potencialidades, potencialidades. não só produtos em concreto. Pronto, acho que falamos de quê? De calçado. Calçado, os próprios empresários, a promoção é um bocado feita por eles próprios, não é? Não tem assim muito ajuda até do município, não é? Não tem assim, é uma coisa residual. Depois dos produtos tradicionais, isto já vai havendo alguma coisa, embora também o pão de ló e que mais? Mais nada, não é o que se fala. As outras, as outras atividades são assim um bocado secundárias. Não é? A agricultura não tem grande peso, não é? É mesmo o calçado. E devia tentar-se diversificar a indústria, não é? Diversificando a indústria, havia mais segurança, não é? Porque um setor que entra em crise, o outro pode não entrar, e depois também pode haver uma concorrência até de uma concorrência saudável em que as pessoas... Mas há essa realidade da monoindústria, neste Sim, caso é do calçado, velha. preocupa? Também Preocupa a CDU? sempre nos preocupou, já há muitos anos que nós referimos a isso, a monoindústria que é muito perigosa, não é? E a gente vê o que aconteceu noutras zonas do país, em que a monoindústria falhou e não havia outras saídas, que foi o caso dos têxteis, das metalurgias e outras. Em relação a outras áreas, António Peixoto, juventude, desporto, ambiente, lazer, urbanismo, tudo isto está relacionado com qualidade de vida também. Sim, sim. Quais são as ideias essenciais que a CDU tem para estas áreas? Temos sempre que preconizar o desenvolvimento das pessoas com
com atividades desportivas, o apoio às coletividades que desenvolvem essas atividades, não é? E não vemos muito também apoios a essas coletividades, não é? Em que já não, a falar de algum desporto, não insistindo sempre no futebol, não é? Noutras atividades, o atletismo se calhar temos aí um clube, mas se calhar também vive com pouco, não é? Se calhar não, tenho a certeza que vive com pouco, e outras atividades que se podia incentivar as pessoas a fazer, não é? Em relação àquilo que será a sua relação se for eleito com as instituições e com as associações, com os clubes, como é que será? Primeiro O que é tem que que propõe para se isso? não ir, primeiro tem que ser eleito, não é? Sim, estamos a partir naturalmente Partindo desse pressuposto, do não é? pressuposto que se é eleito. Depois auscultá-los, não é? Porque nós não temos soluções para tudo. Ajudamos a construir soluções e temos que ouvir as pessoas porque cada coletividade tem o seu projeto e a sua forma de o desenvolver. E naturalmente teria que ser discutido e ouvi-los e naturalmente dar também a nossa experiência de, de gestão de muitas autarquias onde temos tido sucesso e tentar por aí desenvolver essas atividades. Uhum. Que melhorias é que podemos esperar também da CDU para os serviços municipais, por exemplo, para que funcionem? Que propostas têm para esta área, para que funcionem melhor, por exemplo? Eh, no aspecto do atendimento ao público, por exemplo, não sei, penso que as coisas que não deve estar assim muito mal, embora a resposta às vezes não será atempada, não é? Que a gente sabe que muitas vezes demora-se muito tempo a respostas dos problemas da situação, demora muito tempo nos gabinetes, mas a gente também não tem, no caso de Felgueiras, não temos a experiência da gestão da autárquica, não tivemos nunca variadores, mas de qualquer maneira iria-se dar uma dinâmica diferente, não é? Mas a CDU mantém esse sonho de chegar ao Executivo Municipal elegendo Sim, um vereador? o sonho mantém-se, não é? E pronto. E às vezes é preciso aqui lutar um bocadinho para que quando se meter o primeiro, depois as pessoas vão ver a diferença de que é ter um vereador da CDU e não ter, não é? Porque é preciso haver uma discussão e um de nós teremos que participar na discussão e haver mais transparência em muitas questões que às vezes a gente tem sempre algumas dúvidas, não é? Antes de chegarmos à parte final desta entrevista, gostaria de lhe perguntar, Dr. Peixoto, a CDU mantém, pelo que já percebemos, o mesmo lema para estas autarcas que mantém há uns anos: honestidade, trabalho e Trabalho e competência, competência. que Sim. penso que são essas Sim, três, sim. exato, essa definição. Num tempo em que, enfim, se fala tanto da necessidade exatamente sobretudo de haver trabalho, se calhar mas de haver sobretudo competência e honestidade, Honestidade. a CDU não altera isto especificamente por causa disso? Como A CDU não altera este slogan exatamente porque o entende atual, apesar de o utilizar há mais de 20 anos? Ou nós, ele está mais atual que nunca? acho que sim, acho que sim. Acho que nós, se formos ver, e até ultimamente tem vindo a público, e muitas autarquias do PS, PSD e outros, acusados de má gestão e corrupção até, não é? E acho que quando nós referimos a isso, que é de facto é preciso honestidade e competência. A competência, pronto, mas sobretudo a honestidade, porque a competência, às vezes as pessoas não são competentes e não é por culpa deles, não é? As competências, muitas vezes, é um dom que as pessoas têm. Mas a honestidade já
já não é a mesma coisa. E vê-se que há muita falta de honestidade em gestores autárquicos na área desses partidos do centrão, não é? Por exemplo, a gente, quando alguém diz que ou questiona a honestidade e a competência, nós temos várias autárquicas e já tivemos muito mais autarquias, depois perdemos algumas e ganhamos. Isto é uma luta que muitas vezes perdemos, mas a verdade é que nós não temos autárquicas acusadas de corrupção. Não temos. Quando alguém uma vez se lembrou de atacar Loures, não é? A jornalista que inventou a história, a própria TVI depois foi obrigada a correr com ela, não é? Porque não se pode andar a mentir em relação à honestidade das pessoas. Portanto, a CDU mantém esse slogan autárquico. Caso seja eleito, António Peixoto, qual será a sua primeira ação política na Câmara? Olha, ainda não pensei. E, de facto, não sei, não. Ainda não definiu essa primeira ação? Primeiro vamos lutar por uma melhor votação e depois se verá. Alguma confiança tenho, não é? Mas só depois é que irá definir essa ação. Uma última mensagem que gostaria de deixar ao eleitorado nesta entrevista. Bom, gostaria de deixar a mensagem a todas as pessoas trabalhadores e não toda a população do Conselho, que o voto na CDU que seria um voto diferente, para melhor, e que só tem uma solução. O povo de Felgueiras, que todas estas pessoas que têm as suas dificuldades, só tem uma solução do voto na CDU, porque o resto a gente sabe que são mais cinco partidos com o mesmo projeto. Aliás, o PS não concorre aqui às eleições, não é? O PSD concorre com duas listas, não é? Concorre com a lista PSD e concorre com o Sim Acredita, que é tudo gente, ou quase tudo gente do PSD, não é? Que transitaram do PSD para o Sim Acredita e agora o PS deu-lhe apoio. E penso que foi uma grande, até diria uma grande sacanagem que fizeram ao PS. Destruir o Partido Socialista em Felgueiras por muitos anos. E os socialistas, se quiserem votar um voto útil e de esquerda, têm que votar na CDU, porque senão voto ou no PSD 1 ou no PSD 2. Porque não há PS. Foi destruído. E um partido que teve a gestão desta Câmara muitos anos, que era o partido maioritário aqui, e alguém o destruiu de morte, não é? De morte, pronto, mas para muitos anos destruiu. Por isso é que eu apelava que toda a gente com sentimento de esquerda, se quer votar à esquerda, é na CDU, o resto é tudo de direita. Só é uma candidatura diferente. Muito bem, António Peixoto, obrigado por estar presente nesta entrevista. Até uma próxima oportunidade. Foi mais uma entrevista autárquicas 2021 que pode também ouvir e ver nas plataformas digitais da sua rádio.